Olá, queridos. Este é o programa Encontro com Cristo. Queremos agradecer a sua audiência, você que nos acompanha através deste programa, todas as sextas-feiras, 13 horas. Queremos agradecer a sua companhia. Você também sentir no coração de ajudar este programa como semeador, você pode estar fazendo a sua contribuição nesta conta que aparece aí no seu vídeo. Aquilo que o Senhor está colocando no seu coração, nos ajude, porque este programa ele tem um custo. E também queremos agradecer os que nós já temos como semeadores, amigos, irmãos, que já nos ajudam nessa obra. Queremos também lhe convidar para estar conosco ali no Templo Central da Assembleia de Deus, na 14 de março, esquina com a José Malcher. Você será bem recebido. Todas as quintas-feiras nós temos ali um encontro de casais com Cristo, às 19h30, e às sextas-feiras nós temos um culto da família. Às 19h30 também, você pode levar teu filho, criança, adolescente, jovem, e serão bem recebidos ali na igreja. Será uma bênção mesmo você estar conosco. Hoje nós vamos ter um testemunho com o pastor Pedro Paulo e sua esposa, a irmã Marinilda. Eles querem contar um pouco do testemunho das suas vidas para todos nós, para a edificação das nossas vidas. Cremos que Deus vai fazer grande obra nas nossas vidas, então você não pode perder esse testemunho de hoje, vai ser uma bênção mesmo. E queremos também deixar uma palavra para você nesta tarde, que está em Salmos 126, versículo 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor: Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Esse é o nosso sentimento hoje. Nós acabamos de sair de um encontro de casais com Cristo, ali promovido pela Assembleia de Deus Templo Central. Mais de 100 casais participaram desse encontro e foi uma bênção. Nós vimos ali, naquele lugar, o agir de Deus, vidas sendo transformadas, se rendendo a Jesus, casamentos sendo restaurados, curas, milagres, maravilhas. Foi indescritível, uma bênção mesmo, e para nós foi um privilégio estarmos ali trabalhando, fazendo algo em prol do reino de Deus. É um privilégio mesmo estarmos ali trabalhando. Então a gente está nesta situação desta palavra lendo nesta tarde. A gente está feliz, alegre, junto com o povo de Deus, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Quando você for convidado para um encontro como esse, aceite o convite, vai ser maravilhoso. Mas também você pode ter esse encontro com Cristo, mesmo não dependendo de um encontro específico. Mas esse encontro, ele pode acontecer todos os dias na nossa vida, todos os momentos, em todas as horas. Hoje mesmo, Jesus pode ter preparado esse encontro para a tua vida. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer estar próximo. Ele morreu numa cruz. Ele morreu crucificado, morte de cruz, morte terrível, não é? Por amor a mim e a você. Então você pode ter esse encontro com Ele. Você pode estar numa situação hoje difícil, uma necessidade, uma doença, um problema que aos olhos humanos pode ser insolúvel. Mas Jesus, Ele é o Deus do impossível. Ele pode resolver os teus problemas. Ele pode salvar a tua alma. Porque a tua alma, ela tem um valor imensurável. A Bíblia diz que vale o mundo inteiro, uma alma. Jesus quer ter esse encontro contigo hoje, nesta hora. Você precisa apenas abrir o teu coração para Ele. Ele quer trazer a paz, Ele quer trazer a alegria, Ele quer encher o amor, Ele quer restaurar aquilo que foi perdido, Ele quer restituir novamente. Creia que o Senhor, Ele está falando contigo nesta tarde, e Ele pode fazer isso. E você, ao longo desse programa, você pode acompanhar e crendo que Jesus pode fazer um milagre na tua vida. Amém? Queridos, agora você pode acompanhar também as imagens da semana, da quinta e da sexta-feira, e logo mais voltaremos.
Queridos, estamos de volta então ao programa Encontro com Cristo. Vocês viram as imagens aí do culto, ali no Templo Central, uma bênção, né, nas nossas vidas. Você é o nosso convidado para estar ali conosco. Hoje nós estamos aqui com o pastor Pedro Paulo e a irmã Marinilda e seu filho Pedro Paulo Filho. Boa tarde, queridos. Tudo bem, pastor Pedro Paulo? Tudo bem, para nós é motivo de alegria estar aqui com Encontro com Cristo, né, pastor Adolfo? Irmã Marinilda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, também é um prazer estar aqui com vocês junto para compartilhar deste momento muito agradável. Pedro Paulo Filho, tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer aqui estar participando do programa e falar do nome do Senhor, que Ele é grande, que Ele é bondoso. Então receba essa palavra, preste atenção que essa palavra vai falar com você, com a sua família. Amém. Pai do Senhor. Amém. Obrigado, queridos. Queridos, nós temos aqui hoje um testemunho. Para quem não conhece, o pastor Pedro Paulo, Marinilda, a família dele, um testemunho assim muito impactante. Eu gostaria que você ficasse, observasse e recebesse esse testemunho para a sua vida e saber o que Deus pode fazer. Algo tremendo Ele fez na vida dessa família e eu gostaria que você acompanhasse. Queria começar com o pastor Pedro Paulo. Pastor Pedro Paulo, o senhor está ali conosco no Tempo Central. Conte um pouquinho do que o senhor está fazendo atualmente. Na verdade, a gente se tem como missionário, né? A gente está pela segunda vez no Tempo Central. Nós pastoreamos no bairro do Barreiro, nós pastoreamos lá, também ali na Tavares Basto. Passamos 6 anos longe do Tempo Central. E há 4 anos nós estamos com um culto denominado Milagres e Maravilhas, né? Um culto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá no Tempo Central, e também na quinta-feira nós estamos no Centenário, no Augusto Montenegro, onde é o maior templo da nossa igreja, né? O Centenário que cabe 20 mil pessoas. E nos domingos nós temos o culto Milagres e Maravilha na Rádio Boas Novas, 91.9. E também nós estamos como coordenador da Missão Contra a Fome, né? Que a gente faz um trabalho evangelístico e uma ação social cuidando dos moradores de rua, daqueles que querem ser resgatados, querem uma oportunidade para um centro de recuperação que a igreja tem, denominado DJOB, Desafio Job de Belém. E toda vez que a gente faz o trabalho no Vero Peso, a gente sempre leva 4, 5 pessoas que querem uma oportunidade para passar pelo processo de desintoxicação, de libertação, salvação. Então é esse trabalho que a gente tem feito para o Senhor, eu e minha família, né? Glória a Deus. Que bênção, né? A gente sabe que são muitas atividades, são muitas ações e nós que conhecemos vocês, a família, sabemos que esse seu trabalho é um trabalho voluntário, né? O senhor não recebe nenhum salário para fazer toda essa obra, todas essas atividades junto com a sua família na igreja, né? Mas o senhor tem um trabalho secular, o senhor trabalha com o que hoje? Eu sou um executivo, né, de uma multinacional da indústria farmacêutica, já tenho 17 anos nessa casa, nessa empresa, que para mim é motivo de alegria, uma paixão, né, um amor que a gente tem, de levar a saúde, de ser um instrumento para as pessoas dentro do hospital, nesses interiores, levar um equipamento, medicamento de ponta, né, medicamento oncológico, enfim, equipamento. Então é uma empresa que ela é uma multinacional, que já tem mais de 565 anos, né, uma empresa alemã, e eu me sinto honrado de estar onde eu estou, porque não era para eu estar onde eu estou. Deus pega as coisas que não são e faz ser. É um milagre de Deus, é isso que eu posso dizer para vocês. É verdade, é verdade. Querido, nós sabemos que hoje realmente é um milagre. Tudo isso que o pastor falou, da família, uma família feliz, uma família abençoada, está servindo ao Senhor, né, ali no Tempo Central, ajudando, colaborando ali junto com o pastor Samuel Câmara, o pastor Reginaldo. Mas nós sabemos também que nós conhecemos um pouco da história deles e sabemos que nem sempre foi assim, não é, pastor? Então eu queria que o senhor contasse um pouquinho do início da sua vida antes de conhecer a Jesus. Tu falaste uma coisa muito séria, Jesus, né? Jesus, ele promete a paz. Ele promete, ele nos proporciona a paz, ele oferecia a paz. Lá em Mateus 11, 28, ele propõe uma troca de fardo, né? Ele propõe trocar, né, todos vós que estáis ansiosos, angustiados, aflitos, né? Ele propõe dar o fardo dele que é leve e suave. E era assim que eu era. Eu era um homem angustiado, aflito, era um homem que tinha uma alma perturbada, eu tinha problemas espirituais e não sabia, e tentava preencher com os prazeres da vida, cigarro, bebida,
a droga, a prostituição, por diversas vezes, Marinilda. De madrugada eu te acordava para ir comprar carteira de cigarro, que eu ficava vagando. Era uma ansiedade, era uma angústia que eu tinha dentro da minha alma, e foi agravando dentro das minhas dificuldades financeiras, desempregado, Pedro Paulo filho pequeno, né? E a gente veio de uma perturbação espiritual que causava problemas com meus familiares, sobretudo com meu pai, né? A gente tinha compatibilidade de ideias, de relacionamento, e as pessoas não identificavam que era um problema espiritual, que era um problema de ter possessão, de maldição hereditária, um monte de coisas que geravam ao teu comportamento, ainda mais quando eu me drogava, quando eu bebia, né, agressivo, de estranhar as pessoas. E testemunho maior dessa mulher aqui, né? Mas, irmã Marinilda, então esse período que o pastor Pedro Paulo não tinha ainda tido esse encontro com Jesus, como é que foi esse período para a senhora? Assim, desse período aí que ele está falando que foi difícil, para a senhora deve ter sido bem pior, né? Para mim, na verdade, no início, eu não conhecia ainda também Jesus. Quando eu vi com quem eu estava metida, foi o primeiro passo que eu dei. Eu disse, esse rapaz aqui, só Jesus na vida dele. Porque a minha mãe era evangélica e eu escutava, eu não era. Aí eu aceitei Jesus a partir daí. Porque o Pedro Paulo era muito violento. E essa agressividade na rua, quando ele bebia, ele brigava com as pessoas com maior facilidade. Brigava, discutia, e eles evitavam o aniversário com a família, porque lá ele também criava muitas brigas com a família quando bebia, então a gente era quase que excluído por esse motivo. Mas ele não fazia com as pessoas de fora, ele fazia comigo. Então eu sofri muita violência doméstica, onde eu era agredida. E por vezes ele fazia isso quando estava porre, não era quando estava bom, era porre. Ele me batia, ele me maltratava muito. Ele me queimava com cigarro porque ele achava que ele estava passando por essa dificuldade porque ele estava com um compromisso com uma mulher e tinha um filho agora. Porque, na verdade, quando eu me meti com o Pedro Paulo, eu casei com ele porque eu estava grávida. Então, ele dizia que ele tinha parado a vida dele por causa de uma mulher e um filho, que agora estava parando ele da vida que ele levava. Se bem que ele continuou a vida de solteiro. Ele casou e ficou levando a vida de solteiro. Traições, vários adultérios e brigas, ele vivia uma vida, ele passava sexta-feira, ele saía de casa e às vezes chegava só domingo, e isso me cobrando as coisas, me batia, e muitas vezes eu tive que dormir na casa do meu cunhado, escondida dele, para evitar uma morte, evitar problemas com a família dele, que eles se metiam na briga. E eu tinha que esconder todo tipo de arma branca, faca, tesoura, tudo o que tivesse, porque o que tivesse ele lançava em mim. E as brigas eram feias e as pessoas tinham que às vezes se meter, que era a família dele. Nilda, e na verdade assim, eu sempre motivado, né, um transtorno espiritual, sim, não um transtorno psicológico, né, e também motivado pelo álcool, que eu sobro, na verdade, eu não fazia esse tipo de coisa. Sempre eu estava movido por alguma coisa, né? Era muito mais espiritual mesmo. Toda vez começava a beber, que eu bebia, aí se transformava. Eu me transformava, tipo o Incrível Hulk, né? David Banner se transformava em Incrível Hulk. E era uma possessão mesmo, era uma força extraordinária. E no outro dia tinha ressaca moral, né? E quando chegava como se fosse segunda-feira, ele ficava com tanta vergonha que ele não conseguia se levantar da cama. Ele ficava parecendo depressão, tristeza. Então esse período, assim, como a senhora já tinha tido uma semente da palavra na sua vida, não é? Por conta da sua mãe, então a senhora viu a única forma de ter uma mudança, de ter um escape nessa vida, nessa situação, foi correr para Jesus. Eu queria que a senhora me falasse assim, em detalhes como foi esse encontro com Jesus. Eu, na verdade, quando eu conheci Jesus, eu estava grávida do Pedro Paulo, filho, eu estava com 8 meses. E eu fui acometida de um assalto. E esse assalto, os 3 rapazes vieram para me violentar. E eles não fizeram nada comigo, mas eles me ameaçaram, botaram arma na minha cabeça. E nessas alturas, quando eles me soltaram, eles não mexeram comigo, assim, em termos de violência sexual, só fez me roubar. Me levaram para o hospital porque eu estava perdendo muito sangue.
E quando eu cheguei no hospital, o médico chegou, a equipe médica disse assim, minha irmã, olha, ela está com prematuro, essa criança pode vir prematuro, ou ela está com princípio de aborto, porque o coração da criança não escuta mais. Então vamos fazer o seguinte, vamos preparar ela, deixar 15 dias, ela retorna para fazer a curetagem, que é a retirada da criança, porque não sentia mais o coração dela. E eu sempre digo que Deus dá oportunidade. Aí foi o tempo que Deus me deu para me conhecer Ele. Porque eu fiz um voto a Deus, eu fui pro banheiro, que eu escutava minha mãe falar de Jesus, e ali eu dobrei o joelho pedindo para o Senhor, se fosse da vontade de Deus que essa criança viesse ao mundo, eu não ia tomar os medicamentos. E Deus ia dar vida para ele, senão ficava por aquilo mesmo, né? Mas Deus deu a oportunidade, uma mulher me evangelizou, foi orar por mim, e Deus falou comigo através daquela mulher, dizendo, o Senhor falando comigo, que Deus voltaria a dar vida do meu filho, a qual o inimigo tinha tocado. Na hora que aquela mulher ora por mim, o Pedro Paulo, filho, começa a mexer no meu ventre. E eu aceitei Jesus. Glória a Deus. Em março. Glória a Deus. Em março de 2013. Esse mês está fazendo 23 anos que eu conheço Jesus. Glória a Deus. Botei a mão no arado e não voltei mais para trás. Que bênção, eu digo, né? que o meu filho foi João Batista, que ele abriu o caminho para a salvação no meu lar. Glória a Deus. Que bênção, né, queridos? Assim, algo impactante mesmo, que Deus faz, né? Criar numa situação dessa de desespero, né? E Jesus se aproximar e mudar toda uma história. Mas a conversão do pastor Pedro Paulo não foi assim rápida, né? Como foi que aconteceu? Não foi interessante, pastora Dalva, vale aqui ressaltar, que a gente tem um carinho muito especial por essa irmã, né? Que é a irmã Helena. A irmã Helena, hoje, ela é ovelha do Senhor que eu apacento. Ela se congrega lá no culto com a gente na quarta-feira, né? E eu fumando na porta, ela me convidou para orar nesse dia. Eu disse, não, quando eu terminar de fumar, eu entro com toda a arrogância, a prepotência, a soberba, né? A avareza. E ali Deus querendo fazer um milagre, eu não querendo receber o milagre, né? Do filho. E ali eu contemplei a glória, o milagre de Deus, né? Eu fui um Nabucodonosor, né? Contemplei o milagre do meu fruto sendo ressuscitado no ventre da mãe dele, da Marinilda, mas não quis a conversão. Então a nossa conversão foi muito lenta e muito difícil. Por diversas vezes eu entrava na igreja com carteira de cigarro, não deixava de ir para a igreja, que ela ia namorar com o pastor, que ela ia dar um pouco que a gente não tinha para pastor, que ela ia dar confiança para homem, porque o errado não quer estar só, né? Sempre ele acha que as outras pessoas também são erradas, né? E foi muita opressão, foi um processo muito lento. Muito lento. Entrava com carteira de cigarro na igreja e terminava o culto, acendia o cigarro. Eu era muito oprimido. E dentro de um processo assim de depressão, por não ter recurso, tentei tirar minha própria vida, né? E tentei matar meu próprio filho, colocando ele no asfalto quente para o ônibus passar por cima de nós dois. Foi quando a Marinilda já estava muito firme na fé. E ali eu já não maltratava mais ela, eu já não batia mais nela, porque o que estava nela era maior do que estava em mim. E quando eu chegava porre, processo de demônio em casa, ela estendia a mão e repreendia no nome do Jesus dela, né? E aí eu já não mexia mais com ela, já entrava igual o cachorrinho, já não maltratava de uma forma agressiva. E dentro desse processo desse dia que eu tentei matar o Pedro Paulo Filho e me matar, foi quando a Marinilda orou, repreendeu aquela ação e algo saiu de dentro de mim. Quando eu olhei, meu filho já estava no chão, né, que eu estava em transe, não estava sabendo o que estava acontecendo, eu estava motivado por uma força maior, que era uma força do mal, e ali eu recolhi meu filho do chão, 6 meses de idade, era muito pequenininho, muito magrinho, e toda a história de vida dele, e eu fiz uma oração dos crentes, uma oração a Deus, Deus da família, o Deus que restaura, um Deus que dá uma oportunidade para o ser humano, que quando a gente reconhece que Ele está acima das religiões, Ele está acima das dificuldades, das adversidades, que Ele é um Deus de amor, que Ele é um Deus de misericórdia, que Ele é um Deus que coloca a gente no trilho de novo, que nos proporciona uma segunda chance, o homem desempregado,
Um homem que, sem crédito, com tudo e com todos, inclusive com Deus. Na verdade, um filho pródigo, uma dracma perdida, uma ovelha desgarrada. E essa mulher perseverou em oração, em amor. Quando as pessoas não acreditavam em mim, nem meus familiares, nem meu pai. Você é jovem, deixa o Pedro Paulo. Tu pode te alinhar com outro homem, tu pode arranjar um outro homem. E ela teve fé, né? Que Deus restaura, que Deus restitui, que Deus perdoa, que Deus faz milagres e maravilhas. Né? Glória a Deus. A própria palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. Né? No momento de desespero, o Senhor clamou a Deus e Ele respondeu. Né? E Ele entrou com a sua providência e restaurou a sua vida, da sua família. Eu pedi, pastor Adolfo, uma segunda chance para Deus. Deus dos crentes. Deus da minha avó, Deus da minha mãe, que minha mãe é evangélica, minha avó é uma das pioneiras da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Deus da minha sogra, que me amava muito, que tinha muita paciência comigo. E Deus da minha mulher, que já dava testemunho de uma serva de Deus, lutando pelo seu marido, tendo amor e paciência. E dentro de um processo, Deus me libertou, mudei de atitude depois dali. E Deus foi me prosperando profissionalmente, foi me dando devagar, né? Para não se lambuzar. Glória a Deus, né? E hoje tá aí esse filhão aí para contar a história dele aí. É meu amigo, é meu companheiro, é meu parceiro no programa na rádio. Compartilha comigo o púlpito do Senhor, é pregador lá no culto também, um culto que dá um número expressivo de pessoas, é um culto bem interessante. E ele faz parte do corpo é o pastor mais novo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Belém do Pará, né? Ele é pastor também, é um bom filho, um filho amado por nós, um jovem de testemunho mesmo, né? Glória a Deus, é né? interessante, né? Que antes eu não pude ir para a igreja porque eu namoro com a pastora, ela vai celebrar, vai dar dinheiro para o pastor. E hoje eu tenho 2 pastores em casa que eu tenho que escolher com quem eu oro. Quando ele não está, o pai, eu peço oração para Pedro Paulo Filho, o pastor Pedro Paulo Filho. Quando Pedro Paulo Filho não está, é o pai. Então, assim que Deus faz, Deus pega as coisas que não são e faz ser. Eu não posso dizer que foi alguém que me ajudou, que foi alguma pessoa, algum hospital, alguma coisa, até porque eu tentei também o suicídio, mas eu posso dizer que eu tive um encontro com Jesus, eu dei a vida para Ele, me entreguei para Ele e disse, eu vou lutar pela minha família. E Jesus conosco, né? Como diz na palavra do Senhor, que a mulher sábia edifica a casa dela. Eu não tinha sabedoria em mim, mas buscando a Deus, que é o temor ao Senhor, Ele deu. Glória e hoje a eu estou Deus. com essa bênção aqui. Glória a Deus. Queridos, restaurado. é assim que o Senhor faz, né? Ele muda, Ele transforma, Ele renova. Mas eu queria também ouvir o Pedro Paulo. Pedro Paulo, eu queria que você falasse assim de hoje. Como é a tua família? Como é que são teus pais? Como é que você se vê hoje nessa família? A paz do Senhor Jesus a todos. E assim, isso é um testemunho muito forte, né? E a gente não pôde ter lembrança, porque eu era uma criança de 1 ano de idade, de alguns meses. Mas desde novinho já minha família palestrando acerca do testemunho dos feitos de Jesus Cristo na nossa vida, na nossa casa. E a gente pôde perceber o quão maravilhoso o Senhor é. Que o Senhor ele é um Deus de milagre, que ele é um Deus de resposta, que Ele é um Deus de providência e principalmente de paz. E hoje nós encontramos diversas famílias que vivem diversas situações e por falta de paz famílias são destruídas, são jogadas na sarjeta da sociedade, mas o Senhor ele é a solução, o Senhor ele é o resgate, Ele é quem estruturou novamente a nossa casa. Então assim, hoje o nosso lar é uma referência de que Deus faz o milagre. É a principal referência de que Cristo faz o milagre, muda a história, muda o nome da pessoa, de amaldiçoado para abençoado, da vida, da esperança, prospera também, mas o principal de tudo é a prosperidade familiar, é a prosperidade do amor, da união, do perdão. Não é que somos perfeitos, mas entendemos que é necessário viver o amor de Cristo todos os dias. E pregar Ele é fundamental, porque se recebemos de graça tal amor, nós temos que entregar. E hoje estamos aqui com esse objetivo de falar do amor de Deus, que Deus é bom, que Ele transforma.
E a nossa vida, a nossa casa é um testemunho de que Cristo, Ele vive e faz um milagre na família e vai fazer um milagre na sua família também. Aleluia, aleluia. Que bênção. Irmã Marinilda, eu queria que a senhora falasse em breves palavras como é que está a sua família hoje, porque a Maeli não está aqui hoje, né? Mas eu queria que a senhora falasse da família toda. Para mim é uma honra. Eu me sinto privilegiada de Deus e eu digo que a maior contribuição que eu dou para a sociedade é de ter restaurado a minha família, porque hoje eu vejo Pedro Paulo filho, a Maeli, Pedro Paulo. Eu digo sempre que foi a pessoa que mais me fez chorar, foi esse homem que está aqui do meu lado. Foi a pessoa que mais me machucou, mas hoje é a pessoa que mais me ama e me respeita. Glória a Deus. E eu digo para ele que ele não é só o meu marido, e me trata com muito amor, muito respeito, que tem um cuidado tão grande comigo, com a minha vida. Mas hoje ele é meu pastor, onde eu posso chorar, onde eu posso pedir. Tudo que ele fez eu chorar, hoje ele recompensa, porque é Deus que muda o homem, é Deus que transforma o homem. É só Ele que pode fazer o milagre. Então eu escolhi amar Deus e hoje eu estou amando a Deus com a minha família, porque dar o meu testemunho hoje para mim é dizer que Deus é bom. Glória a Deus, que bênção, né? Mas eu queria ainda, em breves palavras, para a gente resumir esse testemunho, eu queria que o pastor Pedro Paulo falasse com alguém que está nos ouvindo hoje, que pode estar num momento de desespero também, assim como ele esteve lá no passado, né? E levar uma palavra para essa pessoa, para ela não desistir, para ela ter um encontro verdadeiro com Jesus. Eu queria que o senhor falasse com essa pessoa. É esse o objetivo de a gente estar aqui, de certa forma se expondo, não para enaltecer a nossa família de forma alguma, mas enaltecer o poder de Cristo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho por amor a este pecador. Então eu não sei o que é que tu estás passando, eu não sei o que aflige a tua alma, eu não sei o que tem roubado a tua paz. Se é o pecado, se é o adultério, se é o álcool, se é a droga, se é a dívida, se é o divórcio, se é a dor da separação de uma morte de um ente querido. Ou se eu sei que Jesus, Ele é o Consolador. Ele conforta, Ele edifica, Ele restaura, Ele restitui, Ele sara as feridas da alma. Que tu venha ter um encontro com Cristo, que tu venha buscar a Deus, que tu venha falar como o pastor Adalvo falou em Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O maior bem que nós temos é o bem da paz de Cristo. É a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. É se sentir perdoado por Deus e amado por Deus. Porque Deus pega nossas faltas e lança no mar do esquecimento. A gente está aqui relembrando alguns fatos tristes que a gente até chora. A gente não gosta muito de falar isso. Mas a Marinilda não me acusa, a Marinilda não fica me apontando. O velho homem morreu, por isso que há um batismo em água, há um sepultamento, mas também há uma maternidade de Deus, há um novo nascimento, eu sou uma nova criatura. Como falou Pedro Paulo Filho, o amaldiçoado acabou, agora é o abençoado. Aleluia. Porque nós somos filhos e Deus é Pai. Está lá em Mateus 7:7. Pedi, dá-se-vos-á, batei, abre-se-vos-á, buscais e encontrareis. Porque quem pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, se abre. Porventura, o filho lhe pediram pão, darás tu uma pedra? Lhe pediram peixe, darás tu uma cobra? Vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, e ainda mais o Pai que está sentado no alto céu. Não abra mão da filiação de Deus. Tu és filho de Deus. E esse é um princípio doutrinário maravilhoso. Deus é Pai e tu é filho. E o Pai que é o melhor do filho. Glória a Deus. Que bênção de palavra, queridos. E eu gostaria também que o pastor Pedro Paulo fizesse uma oração. Eu sei que você já ouviu esse testemunho, já ouviu essa pregação do pastor Pedro Paulo e está com seu coração desejoso em aceitar Jesus. Nós queremos orar ao Senhor. O pastor Pedro Paulo vai fazer essa oração juntamente conosco, entregando a sua vida Aleluia. a Jesus nesta tarde. Aleluia, Jesus. Bendito Deus. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui de mãos dadas, Deus. Senhor, aqui dentro desse estúdio, Senhor, neste Aleluia, programa Encontro com Cristo.
Que, Visita, Senhor Jesus, tu venha encontrar essa vida que precisa do teu afago, que precisa do teu consolo, que precisa do teu conforto, que precisa do teu amor. Este pai de família venha se dobrar diante de ti, como eu dobrei meu joelho no meio daquele asfalto uma hora da tarde, reconhecendo a tua majestade, reconhecendo a tua glória, reconhecendo o teu poderio, reconhecendo a tua paternidade. Pai amado, dá um abraço de perdão. Ah, Senhor, dá, Senhor, a purificação do teu sangue, lava com teu sangue, escreve o nome da minha irmã, do meu irmão, no livro da vida. Sinta-se amado por Deus, que tu venha agora abrir o teu coração e dos teus lábios venha sair. Eu aceito Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador. E o teu nome nesta hora é escrito no livro da vida. Enquanto a obra do mal, macumba, feitiço, olho gordo, boca que se levanta contra a tua vida, tua casa, está destruído na autoridade do nome de Jesus. Recebe o bem de Deus e todos digam amém. Glória a Deus, querido. Querido, receba esta oração, receba esta palavra, crendo que Jesus, assim como mudou a minha vida, mudou a vida desta família, pode fazer e vai fazer, está fazendo isso na sua vida também. E você também vai poder testemunhar das suas bênçãos, daquilo que você está fazendo hoje, daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida hoje. Amém, querido? Receba esta bênção na sua vida. Querido, nós queremos também fazer uns convites, para você estar conosco ali no Templo Central da Assembleia de Deus, na 14 de março com José Malcher. Nós temos cultos todas as noites. Em especial, nós temos ali na quinta-feira um encontro de casais em células. Você pode estar ali recebendo palestras, testemunhos. Temos um culto na sexta-feira também, que é um culto para a família. Você pode levar teu filho criança, adolescente, jovem. Será bem recebido e acolhido ali na igreja. E também nos acompanhando com o programa. Todas as sextas-feiras, 13 horas. Você pode também assistir pelo YouTube. Tem aí o canal aí no seu vídeo, você pode se inscrever, comentar e compartilhar também com seus amigos. Vai ser bênção na sua vida também. Se você sentir no coração também de contribuir com este programa, você pode fazer a sua contribuição também. Aparece o número da conta aí no vídeo. Você contribui para que este programa possa continuar indo ao ar. Muitas vidas sendo alcançadas através desses testemunhos, crendo que a sua vida também será muito abençoada por Deus. Amém, querido? Então, queremos agradecer a participação aqui do pastor Pedro Paulo, missionária Marinilda, Pedro Paulo Filho e a Maélia que não veio, mas a gente também manda um abraço para ela. Queremos agradecer a presença de vocês aqui e para você também que nos assiste todas as sextas-feiras, 13 horas, e até o próximo programa.